Boa tarde. Dando continuidade à nossa agenda do webinário sobre artrite reumatoide, vamos iniciar o nosso painel especial com os dentistas, que é uma pauta sempre presente, dúvidas de muitos pacientes e que traz muita angústia na jornada do paciente, porque quase sempre eles ficam sem conseguir entender o que está acontecendo, como está acontecendo, se é normal, se não é normal. Dentro de todas essas novidades da jornada do paciente, as questões odontológicas são muito frequentes e por isso a gente está recebendo uma convidada super especial e também estamos recebendo a minha colega de trabalho, a Ana Lúcia, que ao final da jornada desse episódio do webinário, a Ana vai dar o seu depoimento, que agrega bastante valor e esperança aos pacientes que estão enfrentando algum problema desse tipo. Eu gostaria de passar a palavra para a Ana e, na sequência, para a Renata. Boa tarde a todos que já estão aqui conosco novamente. Hoje, iniciando o webinário de artrite, né? E agradecer já de antemão a doutora Renata pela oportunidade de estar aqui novamente, dividindo essa tela e batendo esse papo maravilhoso de hoje, e que vai, sim, elucidar muitas dúvidas de muitas pessoas e talvez até criar algumas outras, né, que a gente vai poder responder aqui ao final da palestra. Obrigada, Ana. Doutora Renata. Boa tarde a todos, né? É um prazer poder estar participando desses encontros, né, com esse público, né, que sofre tanto, né? E o que a gente pode fazer para vocês, eu acho que já é um ganho, né? Então, a gente pode estar passando um pouquinho do nosso conhecimento e facilitando e melhorando a vida de vocês. Eu acho que isso já é um presente muito grande para a gente, tá? Então, desde já eu já agradeço a Priscila e a Ana Luísa pelo convite, né? E agradeço vocês que estão nos ouvindo. O que eu acho que o mais importante que a gente fez foi para vocês. Tá? Muito obrigada. Priscila? Doutora Renata, nós agradecemos a disponibilidade de sempre, de ser uma parceira super importante para a nossa associação. E, a partir desse momento, eu vou deixar a doutora e a sua apresentação, e nós estaremos sem aparecer, mas vamos estar acompanhando. No momento das perguntas, nós retornaremos. Lembrando que o nosso próximo tema é às 16 horas, vamos falar sobre implante, que é uma dúvida também bastante frequente, que vai ser explicado pelo doutor Alexandre Leite. Então, doutora Renata, boa apresentação, estaremos por aqui. Obrigada, Priscila. Então, boa tarde, mais uma vez, né, para quem está nos assistindo. E eu vou falar para vocês, né, sobre as disfunções temporomandibulares, né? E antes de mais nada, né, eu acho que antes de entender o que é uma disfunção temporomandibular, a gente tem que entender primeiro o que seria a dor, né? Porque sem dor o slide não está passando, Priscila. Doutora, para o slide passar, a doutora tem que entrar na aba que está aberto no Google Apresentação. Aí a doutora passa o slide falando para ele lá. Aí depois, quando terminar, a gente volta para o StreamYard. Ah, certo. Tá jóia, então. Perfeito. Vamos vendo aqui? Sim, estou vendo a tela inicial. Isso. Certo, né? Isso. Então, perfeito. Então, como falei para vocês, antes de entender o que é dor, disfunção temporomandibular, eu vou falar para vocês o contexto, né, o que significa a palavra dor, já que as disfunções temporomandibulares, da sua grande maioria, elas se apresentam como dor, né? Então, a dor, o novo conceito, né, que foi descrito, foi preconizado, né, através de uma força-tarefa, né, de vários pesquisadores,
Então, hoje, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante a dano real ou potencial ao tecido ou descrito em tais termos. Então, vocês veem que a dor, o conceito dor, ele é uma coisa muito abrangente. E vocês, pacientes com problemas reumáticos, entendem mais do que qualquer pessoa o que viria a ser a dor, né? Porque a grande maioria dos sintomas, né, das doenças reumáticas cursam como dor. A dor orofacial, né, que já é o segmento do contexto dor do modo geral, são todas aquelas dores, né, manifestadas no segmento orofacial. Então, o que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma cabeça, onde eu tenho toda a inervação, né, da região de face, crânio e pescoço, e todos esses nervos, essa inervação, elas convergem num único ponto, né, a nível de cérebro, e todas essas dores que se manifestam nesse segmento orofacial é da competência do cirurgião dentista especialista em dor orofacial. Então, não é qualquer cirurgião dentista que vai entender esse tipo de manifestação do paciente. Então, se vocês que têm dor do segmento da face, cabeça ou pescoço, que tenha origem em alguma estrutura do sistema mastigatório, a pessoa responsável por esse tipo de tratamento é o cirurgião dentista especialista em dor orofacial, tá? Então, essas dores orofaciais, elas podem se apresentar de diversas formas, em diversas regiões, em qualquer estrutura do segmento facial, incluindo os dentes que nós temos presentes, ou em áreas desdentadas, quando o paciente já perdeu todos os elementos dentários. Então, existem vários tipos de dor orofacial e que a gente precisa estar atento e fazer o diagnóstico diferencial para que a gente consiga, né, passar para vocês o diagnóstico correto e que a gente consiga melhorar aquela sintomatologia dolorosa, melhorar a função, restabelecer a função desses pacientes, para que a gente possa fazer com que vocês tenham uma melhora da qualidade de vida, tá? Mas, de antemão, eu já falo para vocês que quando você tem uma dor sistêmica, uma dor no corpo, uma doença que cursa como dor, as outras dores também elas vão se manifestar de uma forma mais intensa, tá? Então, por isso que nós, cirurgiões dentistas, que somos especialistas em dor orofacial, nós precisamos fazer parceria com os médicos de vocês, com os profissionais reumatologistas e de outras especialidades, para que a gente tenha um resultado, uma resposta melhor do nosso tratamento. Tá? Então, nós temos basicamente dois tipos de dor, né? A dor aguda e a dor crônica. A dor aguda, ela é um sinal de alerta. Então, o paciente vai ser alertado que tem alguma coisa errada no organismo, mas como vocês veem, a maioria dos pacientes com doença reumática, ele apresenta dor crônica, né? Que é a própria doença. E as disfunções temporomandibular, né? Que é um dos tipos de dor orofacial, ela também cursa, na sua grande maioria, como dor crônica. Ela é a própria doença. Ok? Então, todas essas dores, né, que apresentam no nosso corpo, né, as mais frequentes são essas listadas aqui, dentre elas, a disfunção temporomandibular, né, que é um tipo de dor orofacial. Então, se vocês observarem aí, a região de cabeça, ela apresenta, não é, o principal ponto de dor. E a DTM é um tipo também de dor que acomete a região de cabeça. Só que tem uma grande diferença nessa região. Muitas das dores de cabeça também podem se dar, mostrar para a gente como uma dor na face e vice-versa. Então, existe uma convergência também dessas dores. Pacientes fibromiálgicos, né, que muitos dos pacientes reumáticos também apresentam fibromialgia, podem apresentar concomitantemente a dor na DTM, né, na disfunção temporomandibular, e isso faz com que uma alimente a outra, e seja que não fizer o tratamento combinado, o tratamento conjunto, a gente não tem sucesso para os nossos pacientes, tá?
Então, a disfunção temporomandibular, que conhecida também como DTM, né, disfunção temporomandibular, ela é definida como um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, as articulações temporomandibulares e todas as estruturas associadas, como região de cabeça e pescoço, tá? Existem alguns sinais, algumas vezes o paciente sente dores na região oftálmica, na região de orelha, que são secundárias a uma disfunção temporomandibular. Então, todas as estruturas podem estar acometidas no paciente com disfunção temporomandibular, tá? Essas disfunções temporomandibulares podem apresentar desde a criança bem pequena até as pessoas mais senis. O que a gente tem que lembrar sempre é que a prevalência maior dessa sintomatologia, né, das disfunções, coincide com o início também da grande maioria das doenças reumáticas, que é o adulto jovem, né? Não esquecendo que ela também, as doenças reumáticas podem acontecer em crianças, também em pessoas mais senis, mas a maioria das doenças, elas acometem principalmente adultos jovens, tá? Na disfunção, a gente tem a criança, bem pouco paciente, a adolescência vai aumentando, no adulto jovem é a grande maioria, e depois na idade mais senil, né, o pessoal mais idoso, ela vai diminuindo um pouquinho e apresentando outros tipos de dores que são mais, normalmente, quando acometem, são mais graves do que a própria disfunção temporomandibular. Tá? Então, na criança, a prevalência entre os sexos é igual, enquanto que nos adolescentes, adultos e até a fase senil, as mulheres são muito mais acometidas, da mesma forma que também as doenças reumáticas, né? Então, você vê, se for pegar a incidência, a prevalência dessas doenças, da disfunção temporomandibular e das doenças reumáticas, em especial da artrite reumatoide, que é a mais acometida, você vai ver exatamente uma coincidência muito grande entre essas duas sintomatologias e elas podem coexistir por muito tempo, tá? E uma alimenta a outra, já que em ambas, como sendo dores crônicas, elas apresentam dores crônicas, ela tem uma alta aumento da sensibilidade do sistema nervoso central, quer dizer, o sistema do paciente, quer dizer, o cérebro do paciente, ele está hiperexcitado, ele está lá, o tempo inteiro em borbulhas, a ponto de explodir em qualquer momento. Então, as dores, quando elas coexistem, são mais intensas, né? Os pacientes têm muito mais sintomas do que quando as doenças aparecem separadamente. Mandibular. A dor, que é o principal, ruídos articulares, que são aqueles cliques, estalos que tem quando você abre e fecha a boca, quando você fala, tá? Esses ruídos articulares podem ser estalos agudos, como assim, como a gente está estalando o dedo, como pode ser aquela crepitação, aquele barulhinho de areia, como se estivesse faltando óleo naquela engrenagem, naquela articulação, tá? E os bloqueios intermitentes, que são, de vez em quando, o paciente tem dificuldade de executar as funções, ou, em algumas situações mais graves, ele não consegue executar as funções. Por exemplo, introduzir o alimento na boca, tá? Ontem mesmo, no consultório, eu peguei um paciente assim, o paciente era jovem, tinha 22 anos, quer dizer, paciente jovem, 22 anos, que não consegue introduzir um alimento na boca, fazendo alimentação com quantidade bem pequena, alimentação bem líquida, para poder conseguir manter a sua nutrição, é muito ruim. Então, essas alterações funcionais que são bastante complicadas e que a gente precisa restabelecer para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E quais são os fatores desencadeantes? As atividades parafuncionais. Que atividades parafuncionais são essas? O próprio bruxismo, para quem não sabe, é o ato de apertar ou ranger os dentes, quer dizer, o paciente pode só encostar os dentes ligeiramente, ou ele pode ranger esses elementos dentais. Né? Morder objetos, né? Caneta, parafuso, qualquer objeto que não seja o alimento que a gente vai ingerir, né? Qualquer coisa que você introduza na boca é um hábito parafuncional, tá? Manter a mandíbula, que é essa parte de baixo, em posições diferentes do que seria o normal, por exemplo, se fazer isso, ó,
inclinar a mandíbula para um lado, isso também não é agradável. E isso, às vezes, acontece por alguma interferência de algum objeto ou então algum procedimento que foi feito de forma inadequada. A hiperfrouxidão ligamentar, que quando os ligamentos eles perdem a sua elasticidade, eles perdem a sua fibra, né, a sua consistência normal, ou quando os pacientes apresentam uma hiperfrouxidão ligamentar generalizada, que é uma condição genética, né, e que o paciente não tem frouxidão de todas as articulações do corpo. Então, o correto é que a gente use as nossas articulações no seu limite funcional, e não a gente faça excesso de movimento, tá? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, principalmente na faculdade, e sempre repito também para os meus pacientes, é que a pressa que a gente tem, né, de se alimentar em rapidez, nos intervalos muito curtos de trabalho, de escola, faz com que muitas vezes a gente lance mão desses fast food, desses sanduíches, desses lanches que são muito altos. Então, eu aconselho a quem precisar fazer isso esporadicamente, que amasse o lanche e faça uma abertura bucal menor e não tente abocanhar o lanche no máximo de abertura bucal que ele possa conseguir, né? E nem tampouco brincar como em algumas situações, algumas crianças, ou então participar de algum tipo de competição de quem coloca mais coisa na boca, ou de quem coloca mais objetos grandes na boca, como comer uma maçã inteira, comer uma goiaba inteira. Então, isso não é adequado. A gente tem que usar a função, mas não, usar sempre a função, mas no seu limite, e não fazer excesso de abertura bucal. E algumas alterações morfológicas predispõem o paciente a ter a disfunção temporomandibular, tá? Algumas condições genéticas e algumas alterações provenientes por traumas ou algum problema que o paciente possa ter, tá? Dentro das disfunções temporomandibulares, a classificação mais recente dessas disfunções basicamente divide em duas: as desordens dolorosas e as desordens articulares. Para os pacientes que têm doenças reumáticas, a gente tem que ficar atento a basicamente o quê? As dores miofasciais, a artralgia, que é a dor articular, a dor miofascial, que é aquela dor muscular, tá? E as alterações articulares que podem vir associadas a doenças reumáticas, principalmente a doença articular degenerativa, que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente se pegar crianças, né? Porque se pegar uma criança, ela pode ter uma destruição tão grande que venha trazer deformações, né? Como a gente vê, deformações grandes da própria artrite reumática, né? Então, se pegar artrite reumatoide juvenil, né? E o paciente não for controlado, ele pode vir a ter uma destruição e uma perda da qualidade funcional desse sistema muito grande, tá? E se você for pensar que muitas das vezes o paciente que tem dor miofascial, ele apresenta dor miofascial na face, mas ele pode apresentar dor miofascial também em outras partes do corpo, como tórax, pernas, braços, em qualquer região que tenha músculo, você pode ter essa dor miofascial. E o tratamento delas é bem parecido em qualquer parte do corpo, né? A única diferença maior na região facial é que os músculos são estruturas menores e que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer uma disfunção muscular. Se vocês observarem dentro das disfunções tempomandibulares, a parte muscular, observe que ela acomete toda a região de cabeça e pescoço. Eu tenho envolvimento da região do músculo aqui trapézio, né, que é esse músculo aqui das costas, tá? Ele pode, quando comprometido, ele pode dar dor irradiada, quer dizer, ele espalha aquela dor para a região de cabeça, para a região de face, e muitas vezes o paciente ele chega para o profissional e ele não sabe dizer de onde vem a dor e termina aí ficando com aquela dor muito tempo que a gente não consegue tratar. Tá? Observe aqui, esses pontos aqui em vermelho, são pontos
que normalmente os pacientes que fazem bruxismo, né, que apertam os dentes, mantém aquela pressão nos dentes, vai apresentar dor, tá? Então, esses músculos aqui, que é o músculo da cabeça, lateral da cabeça, que ele se estende daqui, ó, faz isso, ele vem por aqui e volta, tá? É um leque que vai aí na cabeça. E muitas vezes o paciente pode confundir essa disfunção muscular como dor de cabeça, que é sintoma, o fenotipo dela, a apresentação dela é muito parecida com de uma cefaleia do tipo tensão, tá? E a disfunção temporomandibular do tipo articular, quando compromete a articulação temporomandibular, que é essa articulação que vem um pouquinho à frente da orelha, né? Aqui nesse corte esquemático, você vai observar aqui, ó, eu tenho a articulação temporomandibular com todas as suas estruturas. Os dois ossos, né, o osso do crânio, o côndilo mandibular, o disco, né, articular, como todas as outras articulações do nosso corpo, nós temos um disco, né, interposto, ou um menisco, né, como a gente normalmente conhece, o disco do joelho. E essas estruturas, elas são lubrificadas, elas são precisam desse óleo que a gente chama de líquido sinovial. Tá? Esse óleo que tem em todas as articulações, quando a gente perde por algum motivo, por alguma doença, ele precisa ser colocado. Quantas vezes vocês já precisaram colocar ácido hialurônico, por exemplo, no joelho, no cotovelo, no ombro, né? Está faltando esse ácido, essa lubrificação, esse óleo. Aqui a gente também pode colocar, tá? A única diferença é a quantidade, porque como é uma articulação pequenininha, a gente vai colocar uma quantidade bem menor, com uma agulha bem fina. Nas outras articulações, dependendo do tamanho da articulação e da quantidade de ácido, a gente vai usar o instrumental específico para cada articulação, tá? Uma característica muito grande da maioria dos pacientes que apresentam problemas articulares é a diminuição da amplitude de movimento. Esse é o paciente que eu atendi ontem. Ele tinha uma amplitude de movimento de 31 milímetros. Ele não conseguia abrir mais a boca, tá? Porque ele tinha incompatibilidade estrutural, onde o disco dessa articulação estava numa posição diferente do que ele deveria estar, tá? Como aqui não é uma aula para especialistas, eu não vou entrar em detalhes, né, dessas patologias específicas de cada uma, porque o intuito aqui é mostrar para vocês, é falar para vocês que existem essas alterações que podem provocar isso aí. Desses pacientes, né, você pode também ter deflexões, né, que são alterações do movimento de abertura bucal, que o correto é fazer um movimento assim como eu estou fazendo, ó. Sem nenhum desvio para um lado nem para o outro. Nesse caso aí tem uma deflexão, que seria como se eu estivesse fazendo assim, ó. Eu jogasse a minha mandíbula para o lado da articulação comprometida, tá? Ou em algumas situações, quando tem alguns outros tipos de patologia, eu posso fazer isso aqui, ó. E eu mantenho, eu desvio, mas eu volto para a minha posição normal e eu consigo ter uma amplitude de boca normal, dentro dos padrões de normalidade, que é diferente desse paciente que eu estou mostrando para vocês, que esse é o limite máximo de abertura. Se vocês observarem, 30 milímetros são 2 dedinhos. 2 dedos é muito pouco para o paciente, tá? A gente tem que ter pelo menos 3 dedos de amplitude, ó. Ok? Então, se você tiver uma amplitude menor do que 3 dedos, você pode conversar com o seu reumatologista, com o seu médico, para que ele te encaminhe para o especialista em dor orofacial, para que a gente possa fazer a avaliação e saber exatamente o que você tem, ok? Então, essas alterações articulares, elas podem culminar com dor, elas podem se apresentar com dor ou sem dor, tá? Então, nem sempre ela apresenta sintomatologia dolorosa, ok? A não ser que o paciente também tenha uma artralgia, que no caso seria um processo inflamatório dessa articulação, que pode fazer parte da sua doença sistêmica, como pode ser uma artralgia primária, exclusiva daquela articulação, certo? Então, a gente pode ter 2 situações. Ou aquela patologia fazer parte do conjunto de sintomas da sua doença de base, né, da sua doença reumática,
como pode acontecer separado da sua doença reumática. Então, a gente tem que saber exatamente quando que ela faz parte da doença de base e quando ela é um elemento isolado. Porque o tratamento, a direção do tratamento vai ser bem diferente. Tá? Então, aqui é o movimento de abertura bucal. E aqui o que acontece durante o fechamento mandibular. Então, normalmente, esses pacientes apresentam estalos, tanto durante a abertura bucal, como pode acontecer também no fechamento da boca. Tá? Então, esses estalos, essas crepitações, esses barulhos diferentes dentro da articulação, é um sinal de alerta para que você fique atento e procure um especialista. Tá? Não é normal fazer barulho em nenhuma articulação, a não ser que seja esporadicamente uma vez perdida. Mas se esse barulho, essa crepitação, esses estalos se permanecerem, aparecerem, por exemplo, todos os dias, isso não é normal. Tá? Então, quando a gente pega um paciente com qualquer tipo de disfunção ou com suspeita de qualquer tipo de disfunção mandibular, a gente tem que fazer um exame minucioso, tem que pegar, botar a mão no paciente, palpar o paciente, auscultar a articulação, sentir o paciente, fazer os testes funcionais. Não é simplesmente pedir exame para o paciente que eu vou dar diagnóstico dessas disfunções. Da mesma forma que um bom reumatologista, ele palpa o paciente, ele examina todas as articulações do paciente, nós, da odontologia, também temos que fazer isso. A gente tem que examinar a articulação temporomandibular, todos os músculos que constituem a musculatura mastigatória, todos os músculos de sustentação da cabeça, tá? E toda a região de musculatura pericraniana, para ter certeza e poder proporcionar um diagnóstico assertivo, um diagnóstico que vá favorecer ao tratamento. Porque se eu não tiver o diagnóstico correto, eu também não vou acertar o tratamento, eu vou estar indicando tratamentos que não são adequados para o paciente. Tá? Então, o profissional, o especialista, ele vai fazer todo esse exame em você, certo? Então, testes funcionais, escutar a articulação, palpar todos os músculos, tá? A região de face, cervical e crânio, como mostram essas figuras sequenciadas aí na frente para vocês, ok? Colocar a mão na massa do paciente, sentir toda a musculatura do paciente, mostrar, examinar, encaminhar para os demais colegas que fazem parcerias com você. Será que o paciente precisa de fisioterapia? Será que o paciente precisa fazer terapia miofuncional com uma fonoaudióloga? Será que esse paciente está precisando de uma intervenção do neurologista, do oftalmologista? Tá? Então, a gente monta uma equipe para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Eu sei que é difícil o paciente passar por todos esses especialistas a nível do sistema particular. Por quê? Na rede particular, o paciente vai ter que pagar por todos os profissionais. Então, às vezes, a gente não consegue formar aquele ambiente que seja mais propício. Na rede de faculdade, onde a gente tem dentro do mesmo ambulatório todos os profissionais envolvidos juntos, isso se torna muito mais fácil e mais rápido, tá? Na estima particular, por exemplo, no meu consultório eu tenho fisioterapeuta, eu tenho fono, mas eu não tenho psicólogo à minha disposição. Eu tenho que encaminhar o paciente para o paciente referenciar esse paciente para o psicólogo. Eu tenho que referenciar o paciente para outras unidades. E isso termina, às vezes, o paciente sem ter condições de fazer, porque esse tipo de terapia ele não é coberto, né, pelos planos de saúde, e o paciente, às vezes, ele não tem condições. Mas, a nível de serviço público, a gente consegue proporcionar isso muito bem para o paciente. Pena que a quantidade de serviços públicos que fornece esse tipo de atendimento é muito pequeno e não abrange toda a população, tá? Aqui no meu estado, nós temos 2 serviços que fazem isso, né, a nível das 2 faculdades, mas nós temos várias faculdades, somos 14 faculdades de odontologia do estado, apenas 2 fornecem esse tipo de atendimento. E temos uma clínica também, que a gente montou uma clínica, né, sou eu e mais um grupo de profissionais, que a gente montou uma clínica que a gente faz o atendimento uma vez por semana, que é uma clínica de baixo custo, onde a gente também consegue abordar esse paciente de uma forma mais eficaz. A fila de espera é grande, mas a gente devagarinho a gente vai conseguindo fazer todo o atendimento desses pacientes, tá?
Aí muita gente pergunta, será que existem sinais e sintomas de DTM em pacientes com doenças reumáticas? Eu digo que sim. Por que eu digo que sim? Várias das doenças reumáticas podem acometer a articulação temporomandibular ou os músculos da face, tá? Então, existem vários trabalhos na literatura que mostram isso. Eu não vou falar de onde saem os trabalhos, eu apenas vou tirar a informação principal de alguns trabalhos que eu encontrei interessantes. Essa meta-análise, que é um tipo de trabalho de excelência, ele mostra que de 1 a 6 crianças e adolescentes apresentam sinais clínicos de desordens intraarticulares. Poxa, os pacientes que têm doença artrite reumatoide juvenil, dessas crianças, 1 a cada 6 apresenta desordem intraarticular da articulação temporomandibular. É uma incidência bem alta, bem grande nessa população de pacientes com doença reumática da artrite reumatoide juvenil, né? Se você for pegar crianças com artrite idiopática juvenil, você vai observar que existe muito processo inflamatório também na articulação temporomandibular. Essa é uma paciente minha, da faculdade, que hoje eu acompanho ela no consultório, sem ônus, lógico, tá? Que pacientes da faculdade a gente não pode cobrar nada para eles por fora, mas como era um caso que interessava a gente queria documentar esse caso, nós fizemos todo o tratamento, inclusive essa menina está super bem controlada, eu consegui que ela fosse acompanhada também com reumatologista, então ela tem reumatologista, ela tem ortodontista, ela tem toda uma equipe de apoio, né? Então nós conseguimos fazer isso, todos os exames dela, tá? Ela faz a medicação, faz o uso da medicação para controlar essa artrite idiopática juvenil e conseguimos, né? Estamos conseguindo estabilizar o processo degenerativo, que ela já chegou para mim com uma degeneração muito grande da articulação temporomandibular. Né? Então, essas alterações condilares, as alterações desse ossinho aqui, que faz parte dessa articulação, podem apresentar processo inflamatório e processo degenerativo nos pacientes com artrite idiopática juvenil. Tá? Por que eu falo da artrite idiopática juvenil? Porque é a principal que compromete muito mais esses pacientes. Quando o paciente já tem artrite reumática, né, uma fase adulta, paciente mais velho, hoje, com as medicações que nós temos no mercado, se o paciente tiver acesso às medicações, tiver acesso ao tratamento reumatológico, ele vai ter uma qualidade de vida muito boa e não vai ter tanta destruição óssea, né? Na geração anterior, que a gente não tinha acesso às medicações, não existia esse arsenal farmacológico grande como a gente tem hoje, muitas dessas articulações foram destruídas e muitos pacientes vieram a ter perda funcional no sistema mastigatório pela ausência do controle das doenças, né? Então, hoje, a gente não aceita que esses pacientes não sejam diagnosticados e que eles consigam fazer o controle dessa doença, tá? Então, existem várias alterações, né? Então, o paciente com artrite juvenil, de diagnóstico recente, então, ele apresenta essas alterações também de formato de disco, de localização de disco, alterações que são vistas aonde? Nos exames de ressonância magnética. Tá? Então, nessa articulação, só em eu ver essa articulação, se eu souber a idade do paciente, eu digo mais ou menos qual é o problema que ele tem. Tá? Então, eu sei que eu estou vendo aí deslocamento de disco, espícula óssea, né, que é o famoso bico de papagaio, eu estou vendo infiltrado inflamatório, tá? Então, juntamente com a clínica, eu vou propor, né, juntamente com o reumatologista, a melhor terapêutica para esse paciente. Eu, como dentista, eu tenho que proteger essa articulação, eu não posso permitir que essa articulação evolua, tá? Então, para isso, é que eu preciso fazer a minha terapêutica juntamente com a medicação que o reumatologista vai prescrever para esse paciente. Além do mais, todo paciente reumático, a gente sabe que ele precisa fazer atividade física regular. É o que eu sempre a Priscila fala, né? A Priscila fala muito isso. Gente, atividade física, vamos movimentar essas articulações. A gente não pode deixar a doença nos atrofiar. E é verdade.
mesmo que o paciente não tenha nenhum tipo de doença, mas se ele não fizer atividade física, ele pode ficar atrofiado. Ele pode ficar o quê? Sem mobilidade. Ele vai ficar todo entroncado, porque a musculatura dele, as articulações dele vão perder a função, tá? Então, não é só o paciente reumático que tem que fazer atividade física. Todos nós temos que fazer atividade física. Tá? A gente vê que a osteoartrite, né, o processo artrítico, né, de destruição óssea progressiva, ela comete muito mais as mulheres, as meninas, do que os meninos, né, que apresentam artrite idiopática juvenil. Tá? Como eu mostrei para vocês, ó, aqui, ó, a limitação de abertura bucal é um dos principais sinais de que tem um problema na articulação temporomandibular. Então, essa mobilidade diminuída, a gente tem que ficar, ó, atento, ok? Então, espero que todos vocês tenham colocado o dedinho na boca para saber se tem alguma coisa. E o exame de ressonância magnética, né, que é esse exame aqui, ele é o padrão ouro, né, o melhor exame para ver as estruturas articulares e o grau de comprometimento dessas estruturas articulares. Okay? E uma coisa que sempre acende aquela luzinha, dá aquele startzinho para a gente. Tratamento ortodôntico, ele orienta o desenvolvimento e o crescimento da face da criança e do adolescente com artrite juvenil controlada. Se não tiver controlada, aquele próprio tratamento ortodôntico é capaz de piorar e não de favorecer o crescimento. Então, a gente tem que ter a doença controlada para que esse tratamento ortodôntico seja feito da melhor forma para o paciente. Ok? E as outras dores orofaciais que existem, que são diversas. Eu falei para vocês da principal, que é a que mais acomete, que é a disfunção temporomandibular. Tá? Mas a gente, fora a disfunção temporomandibular, a principal dor na região de face é a dor de dente. Quantos de vocês já tiveram dor de dente? Tá? Então, o tratamento odontológico tem que ser proporcionado para toda a população. Tá? E vocês, em especial, têm que ter muito mais cuidado, porque vocês já têm um sistema de defesa fraco, deficiente, né? Vocês têm alterações já fazem medicações imunomoduladoras, imunossupressoras, que favorecem o aparecimento, principalmente, de alterações gengivais. Tá? Então, essas alterações do periodonto, né, tem que estar bem controlada. A gente não pode deixar evoluir. Então, a higiene oral, quer dizer, a escovação dentária, tem que ser frequente, várias vezes ao dia, da forma correta. Tá? E as outras dores orofaciais, aqui me chama a atenção, fora da TM e a dor dental, é o quê? São as neuralgias, porque elas são, muitas vezes, incapacitantes. Tá? Então, vários tipos de dores podem acometer e que a gente tem que ter um diagnóstico diferencial assertivo para que a gente possa proporcionar o melhor tipo de tratamento. E quais são os sinais de alerta nesses nossos pacientes? Além da dor articular, se o paciente não tiver dor, são o quê? Alterações do crescimento. Olha esse jovem aqui, ó. Esse lado está encurtado e esse lado daqui está alongado. Então, a gente tem que saber o porquê que está acontecendo isso, olhar a boca desse paciente para saber o que está acontecendo e proporcionar a melhor forma de orientação e saber se tem uma doença em atividade ali ou não, tá? Ou se é a própria forma da erupção dentária ou da própria forma genética que favoreceu aquele tipo de maloclusão. Olha esse garoto aqui, ó. Vou observar, ó. Eu coloquei uma espátula de picolé. Eu consegui introduzir e o paciente com a boca fechada. Quer dizer, ele já estava o quê? Perdendo destruição, já estava começando a ter destruição articular, que ela dá um giro na mandíbula e faz com que o paciente perca aquele contato dentário que consegue cortar o elemento dental, os alimentos, né? A gente faz assim, ó. Consegue cortar o alimento. Esse paciente, os dentes dele não se tocam pela destruição óssea e faz com que ele não consiga mais morder uma maçã, morder um pão. Tá? Então, qualquer tipo de alteração
de posicionamento dental, né, que aconteça, ou qualquer alteração de crescimento, é um sinal de alerta, ok? E quando que a gente deve procurar o especialista em dor orofacial? Essas 10 perguntinhas são da Academia Americana de Dor Orofacial, e se você tiver um sintoma de uma dessas perguntas dizendo sim, significa que você precisa ir procurar um especialista. Quais seriam essas perguntas? Você tem dificuldade, dor ou ambos ao abrir a boca? Você já? Se você disser que sim, você precisa procurar um especialista. Sua mandíbula fica presa, travada, você não consegue abrir a boca. Você tem dificuldade, dor, ou ambos, quando mastiga, dificuldade ou dor, ou os dois, né, quando mastiga. Percebe estalos, ruídos da ATM, ao mastigar, falar, abrir a boca. Seu rosto ou face ficam rígidos, cansados, fadigados, não é? Aquela musculatura sempre cansada. Você tem dor na orelha, região temporal, no rosto. Tem dor de cabeça, na cabeça, no pescoço com frequência. Já sofreu algum trauma ou acidente na região crânio-facial? Você notou alguma alteração no seu padrão de mordida, que é o que eu falei ainda agora? Será que você está conseguindo morder da mesma forma que você mordia antes? Você está em tratamento odontológico para alguma coisa? Se sim, você tem que estar procurando um profissional especialista, tá? A gente tem que sempre lembrar, gente, que a melhor posição para nossa mandíbula são os dentes desencostados. Os dentes superiores e os dentes inferiores, eles não podem ficar o tempo inteiro encostados. Tem que ter um espaçozinho entre eles, que é o que está mostrando aqui em preto. Esse espaçozinho aqui entre os dentes tem que ficar a grande maioria, a grande parte do dia. Por quê? Porque os dentes, não, se você manter os dentes encostados, esses músculos aqui, desses músculos da face, e esse músculo aqui, eles vão estar em contração, eles vão ter que estar trabalhando. E não existe músculo que queira trabalhar 24 horas. Eles precisam de repouso, tá? E para eles manterem esse repouso, eles descansarem, você precisa manter os dentes ligeiramente separados. Então, o correto qual que é? Lábios selados, encostados, e os dentes separados, ok? Se você tem essa tendência de encostar os dentes o tempo inteiro, você tem que perder esse hábito, criar essa consciência de que os dentes têm que ficar desencostados constantemente, ok? E qual é o principal fator que a gente trabalha, quem trabalha com dor orofacial para os nossos pacientes? A gente faz uma associação, né, de terapêuticas para proporcionar o quê? Aumentar a capacidade funcional, proporcionar a recuperação funcional e a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Lembrando-se sempre de quê? De introdução da atividade física regular, dos movimentos de todas as nossas articulações. Não é uma articulação que precisa de descanso, não, e nem de fazer trabalho, não. Todas as nossas articulações do nosso corpo, elas precisam estar em movimento, elas precisam funcionar corretamente. Para isso, a gente tem que manter o movimento delas todas. Eu não vou conseguir, se eu passar muito tempo com a boca fechada, eu vou criar o quê? Uma atrofia, vou criar uma fadiga desses músculos, eu não vou conseguir trabalhar, tá? Quem já imobilizou alguma articulação do corpo por algum momento, por algum motivo, por exemplo, fraturou o braço, imobilizou com gesso, passou lá 40 dias. Quando tirou o gesso, o seu braço estava como? A musculatura atrofiada e você tinha dificuldade de executar o movimento, tá? É a mesma coisa de quando você tem por algum motivo, você precisa ficar acamado, né, por um tempo, e depois você tem que reaprender a movimentar novamente o seu corpo
através, muitas vezes, com o auxílio da fisioterapia, ok? Então, a gente tem que realmente não só aumentar a capacidade funcional, como melhorar a qualidade de vida de vocês. Porque o paciente, ele não precisa, ele não merece ficar com a capacidade funcional restrita e muito menos sentindo dor. Dúvidas? E você está sem áudio. Áudio. Bom, desculpa, voltei. Vou chamar a doutora Alexandre para entrar. Doutora Renata, essa sempre é uma dúvida, né, que a gente tem. Por exemplo, os pacientes procuram com muita frequência outros profissionais e muito pouco ao dentista, né, porque não conseguem perceber que existe uma ligação entre a doença e aquela dor estranha que eles estão sentindo. Então, a gente termina ficando confuso. Eu me recordo de uma dor que eu tive na dor temporomandibular, que eu não conseguia identificar de onde que vinha. E era uma dor que dói quando você mastiga e dói quando você engole, quando você fala. E aquilo você jamais pode pensar, se ninguém te disser que aquilo tem uma relação com a doença reumática, né? A gente tem alguns... Além de ser uma... Deixa eu só, para mim não fugir, porque ao decorrer da fala da doutora Renata, ela fez uma observação muito importante. Não é qualquer dentista que vai conseguir identificar, tratar e diagnosticar a dor orofacial. A gente tem, eu acho que uma sociedade brasileira, né, de disfunção mandibular e dor orofacial, que às vezes pode fazer com que a gente, eles têm uma lista de profissionais registrados que são especialistas nessa área. Tem no Brasil, eu vi que tem profissionais no Brasil inteiro, inclusive até localizei aqui na minha cidade, porque são profissionais especializados nessa área, e às vezes é muito difícil, né? Nós somos uma cidade de quase 800 mil habitantes, que eu achei um profissional registrado naquela lista. Então, assim, às vezes não é só procurar o dentista, mas às vezes é saber procurar o profissional correto, que seja especialista na área, que vai conseguir nos ajudar. E às vezes isso, e às vezes até aonde procurar é difícil, né? Diferente por exemplo, como a doutora colocou, quando a gente está num centro de referência, quando a gente está numa universidade, mas a grande maioria da população está fora desse serviço, né? E como a gente está falando para o Brasil inteiro, às vezes vale a pena você, caso você perceba, procure a Sociedade Brasileira, às vezes eles têm lá disponível no site uma lista, e às vezes você consegue achar um profissional especializado, que seja especialista nessa área, para poder te avaliar, te dar um diagnóstico, pelo menos. Sim, super importante essa recomendação. Ana, a gente tem essa que você está falando, essa Sociedade Brasileira Orofacial, é a CBDOF, né? Que a gente tem no site, tem os diversos especialistas, e tem pessoas que não estão cadastradas, que são também especialistas nessa sociedade, mas a gente também tem a Sociedade Brasileira de Cefaleia, que também tem outros dentistas cadastrados lá também, com endereço, telefone, também tudo, que facilita também quando tem esses dois sites que podem ser acessados a qualquer momento, de qualquer pessoa, e ver qual é o especialista que tem na sua cidade, ou pelo menos mais próximo, né? Porque tem muitas cidades do Brasil que não tem especialistas, infelizmente. Da mesma forma que também não tem reumatologista em todas as cidades do Brasil, né? Seria o ideal. Mas já dá uma ajuda, você pelo menos ter um lugar para procurar. A gente teve aqui a Daniela, e ela disse que ela não consegue achar e aonde ela procurava, né? Então, às vezes, algum caminho você já consegue. Às vezes não tem na sua cidade, mas na cidade vizinha tem. Então, às vezes, e aí você vai conseguindo localizar algum profissional, pelo menos, que possa, de fato, te atender e que seja específico nessa área.
Doutora, eu vou projetar algumas perguntas aqui na tela. A Dani comenta que ela tem instrução de ATM em ambos os lados devido à espondilite anquilosante, mora no interior do Rio Grande do Sul e não conseguiu profissional para fazer a aplicação do ácido e tive indicação de uso. Ela gostaria de saber como que ela faz essa busca. É bem bacana essa pergunta com um comentário que fizer. Sim? Daniela fez essa pergunta, que eu li, né, a pergunta que apareceu para mim. Daniela, eu não sei qual é a cidade do Rio Grande do Sul que você mora, mas existe algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul que têm profissionais especialistas. Agora, se você morar perto da capital, nós temos os maiores especialistas dessa área aqui no Brasil, que é o Eduardo Grossman, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele faz isso, inclusive, na faculdade, esse tipo de atendimento. Tanto no consultório dele, né, quanto na universidade, na UFRS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, em outras cidades do interior do Rio Grande do Sul também tem os profissionais. Se ela me passar o nome da cidade, eu posso ver qual é a cidade que seja mais próxima também. Eu tenho vários colegas do Sul. Sim, acho que a Daniela pode enviar por comentário a cidade onde ela mora, ou também por e-mail, e a gente depois encaminha para a doutora nos orientar. Doutora Renata, essa também é um comentário da dificuldade que a gente tem de identificar a dor, né? A Rosana comenta que ela tem artrite reumatoide e sente dores na orelha. A dor na orelha, ela pode ter origem em várias coisas, né? Pode ser de uma disfunção temporomandibular, né? Uma alteração do músculo maceta, que é esse músculo. Pode ser por alteração desse músculo aqui, que é o esternocleidomastoideu, da própria articulação temporomandibular, como pode ter origem também nesses músculos aqui, da região posterior, que é o trapézio. Tá? Então, todos esses músculos podem dar dor na região da orelha, como a própria articulação. Então, a gente tem que descobrir qual é a origem. Se ela não tem problema ortológico, não tem problema no ouvido propriamente dito, a origem ou muscular ou articular, a gente tem como fazer o diagnóstico, mas vai ter que fazer o exame do paciente. Tá? Eu recomendo que ela procure uma unidade, um profissional mais próximo da cidade dela, que seja especialista. Perfeito. A Daniela informou que ela mora... 400 quilômetros da capital. Isso, a cidade... a Daniela. Cacique Dobre, o nome da cidade. Cacique Dobre. Qual que é uma cidade grande perto daí? Eu não estou com o Google aqui para eu ver, né, de onde é. Mas tem gente em Santa Maria, tem gente em Pelotas, tem gente em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul que também fazem cidade. Né? Então, a gente tem que ver exatamente onde que é essa cidade, qual que é o centro mais próximo que ela tem aí. Sim, temos uma outra pergunta. A Crisley pergunta, ela está com derrame articular na mandíbula, e ela também perguntou se ficou gravada a palestra da doutora Renata fica disponível no YouTube. Crisley, você pode depois assistir desde o começo a parte que você perdeu. Doutora, existe derrame articular na mandíbula, como é feita a gestão disso? Sim, pode existir o derrame articular, sim. Da mesma forma que existem outras articulações, também pode ter na mandíbula, né? Nessa articulação temporomandibular, um derrame articular. Esse derrame articular pode ter vários motivos, pode ser pela própria doença, né, se ela estiver em atividade, como pode ser por trauma ou agudo, né? Um trauma, por exemplo, uma bolada, um acidente, alguma coisa, ou pode ser por microtrauma também, você pode ter derramamento, né, de sangue nessa articulação, ruptura de algum vaso, alguma coisa, tá? Então, o que precisa ser feito? Nesses casos, você tem o diagnóstico, sabe qual é a causa, né? Tendo o diagnóstico correto, esse profissional vai propor a melhor terapêutica para você. E tem várias correntes que podem ser seguidas. Pode ser feita a lavagem dessa articulação, pode ser colocar ácido, tem várias possibilidades terapêuticas. Então, tem que saber exatamente qual é o motivo e qual é o diagnóstico que você tem, por que você tem esse derrame articular. Não adianta simplesmente tirar esse derrame e não saber qual é a causa, remover a causa. A Daniela responde que ela mora numa cidade chamada...
sim. Eu vou te procurar saber quem é de Passo Fundo e posso te passar, Daniela. Certo? Passo Fundo, com certeza tem gente. Ah, é bem pequenininha a minha cidade, isso é normal. Perfeito. Doutora Renata, eu vou colocar aqui a última pergunta e o doutor Alexandre já está disponível. Depois o doutor Alexandre vai fazer vai fazer a apresentação dele e aí a gente pode voltar para encerramentos finais junto com o depoimento da Ana. Tá? Doutora, a última pergunta vem da Ana Souza. Ela descobriu que tem tiroidite e desde então está sentindo dores todos os dias em nas articulações, especialmente nos pés e joelho. Agora estou esperando atendimento pelo SUS, mas são muitas dores. Há também dores no osso do pescoço, atrás do meu pescoço. Essa dor atrás do pescoço pode estar ligada a uma dor orofacial? Sim. E, na verdade, as dores nas costas, a principal fonte de dor das costas muitas vezes, a alteração postura mesmo, né? O paciente, hoje em dia, ele fica o quê? Ó, olhando para o celular o tempo inteiro. Cabeça inclinada, ou então paciente que fica lê em posturas erradas, a gente está sempre trabalhando uma postura inadequada. Né? Então, a grande maioria das vezes, a gente tem que ver o que está acontecendo. Por que eu estou com essa dor nas costas?